Você já sentiu aquele sussurro interno, aquela sensação inexplicável de que algo está certo ou errado, mesmo quando não consegue explicar com palavras? Já experimentou momentos em que uma decisão simplesmente parecia certa e depois provou ser exatamente o que você precisava? Isso, meus amigos, é a sua intuição falando com você. E segundo Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes de todos os tempos, aprender a ouvi-la pode ser a decisão mais importante que você jamais tomará. Pense nisso por um momento. Vivemos em um mundo que valoriza a lógica acima de tudo. Desde pequenos, nos ensinam que as decisões importantes devem ser tomadas com a cabeça, não com o coração. Analisamos, calculamos, pesamos prós e contras. E enquanto isso, ignoramos aquela voz interna que tenta nos guiar para o que realmente precisamos. Jung entendeu que essa desconexão está no centro de muitos dos nossos problemas modernos. Sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar dentro do seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Essas palavras de Jung ressoam hoje mais do que nunca, em uma era onde a distração é constante e a conexão conosco mesmos parece cada vez mais difícil de alcançar. A intuição, segundo Jung, não é um fenômeno místico nem uma coincidência de sorte. É uma forma legítima de conhecimento, tão válida quanto o pensamento racional. É o nosso inconsciente se comunicando conosco, oferecendo-nos informações que nossa mente consciente não poderia processar sozinha. É uma inteligência ancestral, refinada através de milhões de anos de evolução humana, que continua viva dentro de cada um de nós. Mas o que realmente acontece quando você começa a confiar nessa bússola interna? Quando você deixa de lutar contra a sua intuição e começa a ouvi-la, honrá-la, segui-la, o mundo inteiro muda diante dos seus olhos. Primeiro, você experimenta uma clareza que antes parecia impossível. Aqueles momentos de dúvida e indecisão que consumiam sua energia começam a se dissipar. Não é que as decisões se tornem mais fáceis, mas você aprende a distinguir entre o ruído mental e a verdadeira orientação interior. Sua mente se acalma e você pode ver o caminho à sua frente com uma nitidez surpreendente. Jung explicava isso brilhantemente. A intuição é percepção através do inconsciente. Não é algo que você possa forçar ou fabricar, é algo que sempre esteve lá, esperando pacientemente que você tire um tempo para ouvir. E quando finalmente faz isso, é como se um véu fosse levantado dos seus olhos. A segunda transformação ocorre nos seus relacionamentos. Quando você confia na sua intuição, começa a perceber as dinâmicas invisíveis que antes passavam despercebidas. Você sente a energia das pessoas, distingue entre palavras sinceras e máscaras sociais. Seu radar para detectar relacionamentos tóxicos se aprimora, enquanto as conexões autênticas se fortalecem. Jung entendia profundamente que nossos relacionamentos são espelhos que refletem nosso mundo interior. Se você está desconectado de si mesmo, atrairá pessoas e situações que reforçam essa desconexão. Mas quando você honra sua intuição, quando dá a ela o espaço que merece, começam a aparecer pessoas que respeitam sua autenticidade, que celebram sua verdade, que nutrem seu crescimento. Você já notou como algumas pessoas parecem drenar sua energia enquanto outras a multiplicam? Isso não é coincidência. Sua intuição está tentando mostrar há tempos quem realmente pertence à sua vida e quem está apenas de passagem. Quando você finalmente ouve esses sinais, os relacionamentos superficiais naturalmente se dissolvem, abrindo espaço para conexões que realmente importam. A terceira mudança profunda ocorre na sua relação com o tempo. A intuição não opera sob as restrições do pensamento linear. Ela pode mostrar oportunidades que ainda não chegaram ou adverti-lo sobre consequências que sua mente consciente não poderia prever. Jung chamava isso de sincronicidade, aqueles momentos mágicos em que o mundo exterior parece conspirar a seu favor, apresentando exatamente o que você precisa no momento preciso.
Quando você aprende a confiar na sua intuição, o tempo deixa de ser seu inimigo. Você não sente mais que está correndo constantemente, tentando alcançar algo que está sempre fora do seu alcance. Em vez disso, você começa a fluir com os ritmos naturais da vida. As oportunidades certas chegam quando você está preparado para elas, nem antes nem depois. As portas se abrem, as coincidências significativas abundam e a vida adquire um ritmo que se sente natural e sem esforço. Pense nas decisões mais importantes que você tomou na sua vida. Quantas delas deram certo, apesar de irem contra toda lógica? Quantas vezes sua intuição o advertiu sobre algo, você a ignorou e depois desejou tê-la escutado? Jung nos convida a refletir sobre esses momentos, porque eles contêm lições inestimáveis sobre nossa própria sabedoria interior. A quarta transformação é talvez a mais profunda. Sua relação consigo mesmo muda fundamentalmente. Confiar na sua intuição é um ato de profundo amor próprio. É dizer a si mesmo: confio na minha sabedoria interior. Valorizo minha verdade acima das expectativas externas. Esta afirmação, repetida dia após dia através das suas ações, reconstrói sua autoestima de dentro para fora. Jung passou décadas estudando o processo de individuação, o caminho para nos tornarmos seres completos, integrados e autênticos. E no centro desse processo está nossa capacidade de honrar nossa intuição, de ouvir aquelas partes de nós que foram silenciadas pelo condicionamento social. Quando você começa esta jornada, algo surpreendente acontece. As partes de você que havia rejeitado, reprimido ou ignorado começam a curar. Jung chamava isso de integrar a sombra, aquele processo de aceitar e abraçar até os aspectos mais difíceis de nós mesmos. E a intuição é o guia que o leva através desse território inexplorado, mostrando exatamente o que precisa ser curado e como. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Este profundo ensinamento de Jung nos lembra que ignorar nossa intuição não é uma opção neutra. Quando decidimos não ouvir essa voz interna, estamos entregando nosso poder, permitindo que forças inconscientes dirijam nossas decisões enquanto acreditamos que estamos escolhendo livremente. Mas, sejamos honestos, confiar na sua intuição nem sempre é fácil. Vai contra tudo o que esta sociedade valoriza e recompensa. Requer coragem, requer prática e, acima de tudo, requer estar disposto a parecer irracional aos olhos daqueles que não entendem esse caminho. O mundo atual está projetado para mantê-lo desconectado da sua intuição. As notificações constantes, a sobrecarga de informação, a pressão social, o ritmo acelerado, tudo conspira para mantê-lo na sua mente e longe da sua sabedoria interna. É como se existisse um acordo silencioso para nos manter distraídos, para evitar que descobramos o poder que realmente temos quando confiamos na nossa intuição. Jung entendia que a sociedade moderna tem um interesse criado em nos manter desconectados do nosso poder interno. Pessoas desconectadas da sua intuição são mais fáceis de manipular, mais propensas a buscar validação externa, mais suscetíveis a comprar produtos que prometem preencher esse vazio interior. Escolher confiar na sua intuição é, em muitos sentidos, um ato revolucionário. E é aqui que muitos param. Sentem medo do que poderiam descobrir se realmente ouvissem essa voz interna. Temem que os afaste do que conhecem, que os impulsione a tomar decisões que outros não entenderão. E eles estão certos em temer, porque a intuição não se preocupa em manter o status quo. Ela se preocupa com seu crescimento, com sua autenticidade, com sua verdade mais profunda. Jung nos ensinou que esse medo é natural, até mesmo saudável. É um reconhecimento do poder transformador da intuição. Não há nascimento da consciência sem dor, dizia ele, reconhecendo que todo verdadeiro crescimento implica deixar para trás o familiar e aventurar-se no desconhecido. A intuição o guiará para sua evolução, não para seu conforto.
Pense naqueles momentos em que você sentiu uma profunda inconsistência entre o que deveria fazer e o que seu coração diz que é certo. Essa tensão não é um sinal de que algo está errado com você. É sua intuição tentando se comunicar com você, mostrando onde você está vivendo fora de alinhamento com sua verdade. Quando você finalmente se atreve a dar o salto, a confiar na sua intuição mesmo quando parece ilógico, descobre algo incrível. Sua intuição nunca o leva por um caminho para abandoná-lo no meio do trajeto. Cada passo que você dá confiando neste guia interno constrói o próximo. O que parecia um salto no vazio acaba sendo uma ponte que só se torna visível quando você tem a coragem de dar o primeiro passo. A quinta transformação ocorre no seu propósito de vida. Jung acreditava firmemente que cada um de nós tem um chamado único, uma contribuição específica que só nós podemos fazer. E o caminho para esse propósito não se encontra em livros de autoajuda ou em conselhos externos, mas na nossa própria intuição. Quando você começa a confiar nesses impulsos internos, nesses interesses que parecem surgir do nada, nessas paixões que não têm sentido prático, mas que o fazem se sentir vivo, você está seguindo as migalhas de pão que sua intuição está deixando em direção ao seu propósito. Jung observou que as pessoas que encontravam mais satisfação na vida não eram necessariamente as mais bem-sucedidas segundo padrões externos, mas aquelas que tiveram a coragem de seguir seu chamado interior, mesmo quando os outros não o entendiam. Essas pessoas irradiavam uma energia diferente, uma vitalidade que surge de viver em alinhamento com sua verdadeira natureza. E aqui está, talvez, o ensinamento mais poderoso de Jung sobre a intuição. Não é apenas uma ferramenta para tomar melhores decisões. É o caminho para uma vida com significado, uma vida que vale a pena viver. É a ponte entre quem você é agora e quem está destinado a ser. Mas como começamos esta jornada? Como aprendemos a confiar na nossa intuição depois de anos, talvez décadas, de ignorá-la? Jung nos ofereceu várias práticas concretas. A primeira é prestar atenção aos seus sonhos. Nos sonhos, a voz da intuição fala sem as restrições do pensamento consciente. São mensagens diretas do seu inconsciente, oferecendo sabedoria que você não poderia acessar de outra maneira. Manter um diário de sonhos, anotando o que você lembra imediatamente ao acordar, é uma forma poderosa de começar a reconhecer os padrões e mensagens da sua intuição. A segunda prática é a amplificação. Quando você sentir uma intuição, por menor que seja, pare e preste toda a sua atenção a ela. Pergunte-se: o que esse sentimento está realmente me dizendo? De onde ele vem? O que aconteceria se eu o seguisse? Ao dar espaço e atenção consciente às suas intuições, você está enviando uma mensagem clara ao seu inconsciente. Estou ouvindo. Esta comunicação é importante para mim. A terceira prática, e talvez a mais transformadora, é a imaginação ativa. Jung desenvolveu esta técnica como um diálogo consciente com seu inconsciente. Consiste em entrar em um estado de relaxamento profundo e permitir que imagens, símbolos e cenários emerjam espontaneamente. Você não tenta controlar o que surge, mas ser um observador curioso. Através desta prática, sua intuição pode se comunicar com você usando a linguagem universal dos símbolos e imagens. Essas práticas podem parecer simples, até primitivas em nossa era tecnológica, mas Jung compreendeu que a sabedoria mais profunda frequentemente se encontra no simples, no direto, no que tem funcionado para os seres humanos durante milênios. A sexta mudança profunda ocorre na sua percepção dos desafios e obstáculos. Quando você confia na sua intuição, começa a ver as dificuldades não como problemas a evitar, mas como convites para crescer. Sua intuição lhe mostra que cada crise contém uma oportunidade. Cada perda abre espaço para algo novo. Cada fracasso lhe ensina exatamente o que você precisa aprender. Jung chamava isso de a sombra como mestre.
Esses momentos escuros, esses fracassos dolorosos, essas perdas devastadoras, todos contêm sementes de sabedoria que sua intuição pode ajudá-lo a descobrir. E quando você aprende a confiar nesse guia interno mesmo nos momentos mais difíceis, descobre uma resiliência que não sabia que tinha. Lembro-me de quando estava passando por um dos períodos mais difíceis da minha vida. Tudo o que eu acreditava ser seguro estava desmoronando ao meu redor. E em meio a esse caos, minha intuição me sussurrava que eu precisava soltar, que esse aparente desastre era, na verdade, o universo se reorganizando para me trazer algo melhor. Parecia loucura confiar nessa voz enquanto tudo desabava, mas eu confiei. E olhando para trás, posso ver que cada perda era necessária. Cada porta que se fechou me direcionou exatamente para onde eu precisava estar. Jung compreendia que a intuição tem uma perspectiva muito mais ampla do que nosso pensamento consciente. Ela pode ver padrões e conexões que nossa mente racional simplesmente não consegue perceber. Pode sentir o propósito por trás do caos aparente. E quando aprendemos a confiar nessa visão mais ampla, até os momentos mais escuros adquirem um significado profundo. A sétima mudança é talvez a mais surpreendente. Sua saúde física se transforma. Jung foi um dos primeiros psicólogos a reconhecer a profunda conexão entre mente e corpo, entre intuição e bem-estar físico. Ele observou que quando ignoramos persistentemente nossas intuições, quando vivemos contra nossa verdade interior, nosso corpo eventualmente começa a protestar. Aquelas dores de cabeça inexplicáveis, aquela tensão crônica no pescoço, aquele mal-estar digestivo que aparece em determinadas situações, todos podem ser manifestações físicas de intuições ignoradas. Seu corpo tem sua própria sabedoria, sua própria forma de se comunicar com você. E quando você aprende a confiar na sua intuição, também aprende a ouvir a inteligência inata do seu corpo. Jung documentou numerosos casos de pacientes cujos sintomas físicos melhoraram drasticamente quando começaram a honrar sua intuição, quando deixaram de se forçar a viver vidas que não ressoavam com sua verdade interior. Não é magia nem placebo, é o resultado natural de reduzir o conflito interno, de permitir que a energia flua livremente, em vez de ser gasta reprimindo sua sabedoria intuitiva. Mas talvez a mudança mais profunda ocorra na sua experiência espiritual. Jung acreditava que a intuição é nossa conexão com algo maior que nós mesmos, com o que ele chamava de inconsciente coletivo, esse campo de sabedoria compartilhada que transcende culturas e épocas. Quando você confia na sua intuição, começa a experimentar momentos de profunda conexão com tudo ao seu redor. As barreiras entre você e o mundo se tornam mais permeáveis. Você sente uma orientação que parece vir tanto de dentro quanto de fora. Jung descrevia isso como sincronicidade. Esses momentos em que o mundo exterior se alinha com seu mundo interior de formas que desafiam qualquer explicação racional. Lembro-me de um momento em que estava contemplando uma mudança importante na minha vida. Eu havia meditado sobre a decisão durante semanas, sentindo uma forte intuição, mas hesitando em segui-la. Um dia, enquanto caminhava sem rumo, me encontrei diante de uma livraria que nunca havia notado antes. Na vitrine havia um único livro, aberto exatamente em uma página com uma citação que respondia perfeitamente ao meu dilema. Essas coincidências significativas abundam quando você aprende a confiar na sua intuição, como se o próprio universo estivesse confirmando que você está no caminho certo. Jung nos ensinou que essas experiências não são sobrenaturais. São expressões naturais da nossa conexão com uma inteligência mais ampla que opera tanto dentro quanto fora de nós. A intuição é simplesmente nosso canal para acessar essa inteligência, para permitir que ela nos guie para nossa maior evolução. Mas com todo esse potencial transformador, por que tantos de nós continuamos ignorando nossa intuição? Por que escolhemos o ruído do mundo exterior em vez da sabedoria da nossa voz interior?
A resposta, segundo Jung, tem múltiplas camadas. A primeira é o condicionamento social. Desde tenra idade, somos ensinados a valorizar o pensamento racional acima de tudo. Aprendemos a desconfiar dos nossos sentimentos, a ignorar nossos palpites, a buscar validação externa em vez de verdade interna. Esse condicionamento é tão profundo que, para muitos, ouvir sua intuição parece quase um ato de rebelião. A segunda razão é o medo. Nossa intuição frequentemente nos guia para o desconhecido, para territórios inexplorados que nosso ego considera ameaçadores. É mais confortável ficar no familiar, mesmo que o familiar nos faça infelizes, do que aventurar-se no desconhecido. Jung compreendia que esse medo é natural, mas também nos desafiava a ver que aquilo que mais tememos enfrentar é frequentemente exatamente o que precisamos para crescer. A terceira razão é talvez a mais insidiosa. Esquecemos como ouvir. Em um mundo de distrações constantes, de ruído incessante, perdemos a capacidade de acalmar nossa mente o suficiente para ouvir o sussurro da nossa intuição. Jung prescrevia períodos regulares de solidão e silêncio como antídoto necessário para essa surdez moderna. Mas mesmo com todos esses obstáculos, Jung mantinha uma profunda fé na nossa capacidade de recuperar essa conexão. Ele acreditava que a intuição nunca desaparece completamente. Simplesmente espera pacientemente até que estejamos prontos para ouvi-la novamente. E no momento em que decidimos dar-lhe espaço em nossa vida, ela começa imediatamente a nos guiar de volta ao nosso caminho autêntico. Se há algo que aprendi na minha própria jornada e observando milhares de pessoas em seus processos de transformação, é que nunca é tarde para começar a confiar na sua intuição. Não importa quanto tempo você a tenha ignorado, ela está lá, esperando que você a receba novamente em sua vida. Talvez você esteja em um ponto da sua vida onde tudo parece estar em ordem externamente, mas, internamente, você sente um vazio inexplicável. Ou talvez esteja enfrentando uma decisão importante e todas as opções lógicas pareçam igualmente insatisfatórias. Esses momentos são oportunidades perfeitas para reconectar com sua intuição, para dar-lhe espaço para mostrar um caminho que talvez você nem tenha considerado. Jung nos deixou uma pergunta poderosa que podemos usar nesses momentos. O que quer acontecer através de mim? Não o que eu quero, ou o que eu deveria querer, mas o que está tentando emergir através de mim. Essa simples pergunta muda completamente nossa perspectiva, abrindo-nos para a possibilidade de que nossa intuição possa estar nos guiando para algo maior que nossos desejos pessoais ou expectativas condicionadas. Quando começamos a viver com essa pergunta, algo mágico acontece. As decisões que antes pareciam esmagadoras se tornam claras. Os caminhos que pareciam fechados começam a se abrir. As pessoas que precisamos conhecer aparecem no momento perfeito. Não porque estejamos manipulando a realidade, mas porque estamos finalmente alinhados com o fluxo natural da vida que nossa intuição sempre tentou nos mostrar. Jung observou que as pessoas que aprendem a confiar em sua intuição não apenas tomam melhores decisões, literalmente habitam um mundo diferente. Um mundo onde as coincidências significativas abundam, onde os obstáculos se tornam mestres, onde o significado e propósito impregnam até as experiências mais mundanas. Este mundo sempre esteve lá, esperando que tivéssemos a coragem de confiar em nossa bússola interna para nos guiar até ele. E esse é talvez o presente mais belo de confiar na sua intuição. Você descobre que nunca esteve sozinho na sua jornada. Sempre teve um guia sábio, paciente e amoroso dentro de você, esperando que estivesse pronto para ouvir. Então hoje, neste exato momento, convido você a dar o primeiro passo. Na próxima vez que sentir aquele palpite, aquele sussurro interno, aquele conhecimento que parece vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo, pare e ouça. Você não precisa agir imediatamente, apenas reconhecê-lo, dar-lhe espaço, honrar sua presença.
Este simples ato de reconhecimento é o início de um relacionamento renovado com sua intuição, um relacionamento que tem o poder de transformar cada aspecto da sua vida. Como Jung nos lembrava, sua visão só se tornará clara quando você puder olhar dentro do seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. É hora de despertar para a sabedoria que sempre esteve dentro de você, esperando pacientemente que você estivesse pronto para ouvir. Este caminho de confiar na sua intuição nem sempre é fácil, mas prometo que é o mais gratificante que você jamais empreenderá. Porque não é apenas um caminho para melhores decisões ou circunstâncias externas mais favoráveis. É o caminho para casa, para você mesmo, para a vida que você sempre esteve destinado a viver. E agora, adoraria ouvir sua experiência. Houve momentos na sua vida em que você seguiu sua intuição apesar de toda a lógica, e isso provou ser exatamente o que você precisava? Ou momentos em que você a ignorou e depois desejou tê-la ouvido? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Cada experiência compartilhada se torna uma luz-guia para outros que estão começando esta jornada. Se esta mensagem ressoou com você, se acendeu algo dentro de você que reconhece esta verdade sobre o poder da intuição, ajude-me a difundi-la. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que poderia precisar ouvir esta mensagem agora mesmo. Às vezes, um simples vídeo compartilhado no momento certo pode ser o catalisador que alguém precisa para começar sua própria jornada de transformação. E se ainda não o fez, inscreva-se neste canal e ative as notificações para que possamos continuar esta exploração juntos. Cada semana aprofundamos nestas verdades atemporais que Jung e outros grandes mestres nos deixaram, adaptando-as aos desafios únicos de viver no mundo moderno. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Há toda uma comunidade aqui, crescendo junto com você, aprendendo a confiar naquela voz interior que nunca nos mente, que sempre nos guia para nossa maior evolução. Juntos, estamos redescobrindo aquela sabedoria antiga que Jung trabalhou tão diligentemente para preservar e transmitir. Obrigado por estar aqui, por sua atenção, por sua vontade de crescer. Em um mundo que constantemente compete pela sua atenção, o simples ato de dedicar este tempo para nutrir sua conexão interior é revolucionário. E como Jung nos ensinou, é através de indivíduos despertos, conectados com sua sabedoria intuitiva, que o mundo inteiro se transforma. Nos vemos no próximo vídeo e, enquanto isso, lembre-se, sua intuição nunca o abandonou. Ela sempre esteve lá, esperando pacientemente que você estivesse pronto para ouvi-la novamente. E no momento em que você decidir confiar nela, tudo em sua vida começará a mudar de maneiras que você nem pode imaginar agora.